Fala galera do Move, tudo bem? Professor Felipe por aqui. Hoje o tema é polêmico, eu sei que é, não vou fugir da raia. Faz tempo que eu queria trazer um barulho aqui no canal, então eu quero que você assista, preste atenção e assista até o fim para não sair daqui falando besteira. Tá? Eu vou falar o que não falam na sua igreja, e embora seja uma verdade muito fácil de ser compreendida, não falam. Eu já quero que você, se não é inscrito, se inscreva no canal, curta o vídeo ou dá o seu dislike, porque eu acho que nesse vídeo, a maioria dos nossos vídeos não tem nenhum dislike, mas esse eu acho que a gente vai ter dislike. Dá o dislike, dá o like se você precisar, mas eu quero que você fique pronto para apertar o botão compartilhar, porque o que você vai aprender hoje sobre esse outro lado, o lado irado da cruz do Calvário, você não vai ver em outro lugar. Então, depois da vinheta, a gente continua para falar desse tema tão polêmico. Vamos lá, gente. Para a gente poder entender uh, aonde eu quero chegar, nós precisamos voltar a um assunto da teologia sistemática. A teologia sistemática define em Deus atributos, né? Sendo eles em dois grupos, atributos comunicáveis e incomunicáveis. Indiferente da sua vertente teológica, ela vai dar atributos a Deus, né? Por exemplo, justiça e juízo é a justiça. Deus é um Deus justo. Amor, Deus é um Deus de amor. E um desses atributos é a santidade. E o que é a santidade? A santidade é que em Deus, não há nenhuma sombra para o pecado. Para nós, santidade é a abnegação do pecado. Mas como Deus não conhece o pecado, a santidade é algo de sua essência. Ele nunca flertou com o pecado, ele nunca conheceu, ele nunca passou perto, nunca mensurou o pecado. Deus é extremamente santo. E por que o pecado, Deus não quer se envolver com ele? Porque o pecado, ele é o que faz a distinção entre o homem e Deus. Com o passar do tempo, o homem que foi criado à sua imagem se envolveu com esse pecado. E o envolvimento com o pecado durante toda a história da humanidade só foi denegrindo cada vez mais a imagem do homem. O homem foi ficando cada vez mais deturpado. E cada vez mais pecado, e cada vez mais a humanidade se perdendo, e cada vez mais pecado, e cada vez mais gente se perdendo, e cada vez mais pecado, e cada vez mais gente se perdendo. Esse movimento cíclico do pecado destruindo aquilo que Deus criou em perfeição causa em Deus ira. É isso mesmo. O pecado não causa em Deus a possibilidade de um processo de tratamento. O pecado não causa em Deus uma chance para o pecador. O envolvimento com o pecado causa ira. E essa ira é dispensada a todos nós. Que mesmo que se consideramos justos, estamos sob a júdice da ira do próprio Deus quando pecamos. O pecado faz a separação entre Deus e o homem, e Deus não quer essa separação entre ele e os homens, mas é o pecado quem faz. E Deus ficar longe desses homens que são a sua criação foi irando ele. E a ira de Deus foi tão pesada, que ele poderia derramar sobre todos os homens a sua ira, porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos, foram tirados da glória de Deus. A cruz revela então a proteção que temos contra a ira de Deus. Deus ficou tão irado com o pecado
que nessa batalha dele com o pecado, não importando o que fosse, ele queria exterminar o pecado. E para exterminar o pecado, nem que se fosse necessário, ele enviaria o seu filho para obedecê-lo. Por isso que Cristo veio em obediência. Deus o mandou, vai e atue, e seja sacrifício, e seja o remidor. E aí o próprio Cristo vem, e o próprio Cristo, no qual não havia pecado, então Cristo não foi dispensado nele a ira de Deus. A cruz do Calvário não dispensa em Jesus a ira de Deus, mas em Jesus há o perdão dos nossos pecados. E esse perdão é o elo que nos garante a ligação com Deus e a proteção de que a ira dele não se derramaria. Então a cruz tem dois lados. O primeiro, a cruz, o primeiro e por ordem de prioridade, a cruz nos protege da ira de Deus. Se não fosse a cruz, Deus poderia a qualquer momento fulminar a humanidade, porque ela é e está em pecado. Nela há pecado. Mas um segundo plano é que a cruz mostra o amor do próprio Deus. Porque ao invés de derramar a sua ira, ele soberanamente apontou em derramar amor, enviando seu Filho unigênito para morrer por nós. Por isso que João 3,16 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho, enviou, para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse perecer é não cair na ira de Deus, mas tenha a vida eterna. Então, minha gente, a cruz não é para lembrar no dia da ceia. A cruz não é só algo para estar na lapela. A cruz não é só amor e perdão. A cruz não é o meu livre acesso apenas. A cruz é o nosso bloqueio contra uma ira pesada de Deus. Eu termino pensando que às vezes eu me iro e eu perco o controle sobre mim mesmo. Nós nos iramos, né? É da nossa humanidade. Mas, por outro lado, Deus também se ira e eu não quero ser alvo desta ira. Então ficarei bem guardado na cruz do Calvário, que me protege da ira, me dá amor e me dá perdão. Então, sempre que você olhe para a cruz, agradeça. Agradeça. Para terminar, o Jerry Bridges vai dizer assim que Deus estava tão irado, mas tão irado com o pecado, e ele queria tanto vencer essa luta que, se preciso fosse enviar o Filho, ele enviaria. E foi o que ele fez. Jesus veio para acabar com as obras do diabo, para esmagar o pecado e para mostrar que um Deus santo se fez homem e caminhou em santidade e prevaleceu sobre toda a ordem do pecado. Espero que você tenha compreendido essa reflexão, que nos leve à seriedade de não banalizar o pecado, de não tolerar ações pecaminosas, de não caminhar lado a lado com o pecado, de dentro das nossas igrejas não entender pecados maiores e menores, ou passar por cima do pecado só porque o cara dá um bom dízimo. Que a gente entenda que pecado conduz à ira de Deus, atrai a ira de Deus, mas a cruz ainda está nos blindando disso. A partir da hora que Jesus voltar, levar para consigo os santos, não há mais a blindagem da cruz, não há mais chance de arrependimento. Agora a ira será despejada sobre todo ser humano. Professor Felipe por aqui, se inscreve e, como eu disse, compartilha esse conteúdo, porque isso aqui é uma verdade. Vai doer, ninguém quer ouvir, mas é uma verdade. Deus abençoe. Olá, eu sou o professor Felipe Fernandes e eu tenho um convite para você. Não pula o vídeo, vai rapidinho. É bem rápido sobre o que eu vou falar. Eu tô aqui para falar para você sobre o nosso novo curso, a Teologia e Espiritualidade dos Pais da Igreja.
Mas por que isso daí? Isso talvez seja a sua primeira pergunta. Vamos lá. Você já ouviu falar, obviamente, dos pais da igreja, da história, das defesas que fizeram, a sua formação teológica, as cidades de onde vieram. Por exemplo, Agostinho veio de Hipona, tal, Tales de Mileto. Legal. Mas você sabia que esses homens, quando escreveram, quando pensaram teologia, esses homens utilizavam de uma robustez teológica incrível. Eles lutaram pela verdade da palavra e pela pureza das escrituras para que a gente pudesse viver a igreja que temos hoje. Mas o que eu acho que você não sabe é que se eles fizessem isso só pela razão, eles não conseguiriam. Homens que fizeram todo esse trabalho também tiveram uma robustez espiritual. Você já ouviu falar em Lectio Divina? Então, para lutar essas grandes batalhas contra as heresias que se levantavam contra a igreja, esses homens se dedicaram a uma vida de oração, a uma vida de meditação. A Lectio Divina ajudou muito nisso. Então, nesse curso, nós queremos conciliar tanto a profundidade teológica que os pais da igreja trouxeram, quanto a profundidade na sua espiritualidade. E isso você não vai encontrar em outro lugar. Aqui você vai conhecer os principais elementos que levaram esses homens a usufruir dessa comunhão tão íntima e próxima de Deus. E eu não tenho dúvida que ao terminar esse curso, você vai sair daqui com uma outra motivação para orar, uma outra forma de ler a Bíblia e uma outra forma de olhar para a igreja contemporânea. O meu desafio para você é que você se inscreva para edificar a sua vida espiritual, porque eu tenho certeza que ao terminar esse curso, você vai descobrir muita coisa sobre você e sobre os caminhos que a igreja pode trilhar. É nesse curso também que você vai descobrir, por exemplo, o porquê que Agostinho disse que a medida de amar é amar sem medida. Tá vendo? Então já fique atento aí à inscrição, tá aqui embaixo na descrição, nos nossos cartazes, no QR Code, e venha participar com a gente. Depois do sucesso que foi o curso de Paulo, ter você com a gente no curso de Introdução aos Pais da Igreja vai ser uma alegria. Então agende-se, esteja conosco e venha edificar a sua vida com a Escola Move de Teologia. Até a próxima!